Pessoal, a mensagem de hoje que eu quero falar com você, que é um inimigo perigosíssimo, é o medo. O medo, ele é uma âncora na nossa vida. O medo, ele paralisa você. Tem pessoas que são pessoas capazes, habilidosas, inteligentes, mas a vida delas não vai, elas não começam um negócio, elas não empreendem. Às vezes a pessoa tem até o dinheiro, a condição, mas o medo é o que para muitas pessoas. E você não pode esquecer que o medo é uma fé negativa, porque eu começo a acreditar que vai dar errado. Eu começo a pensar mil e uma coisas que pode não dar certo, não vai funcionar, não vai adiantar. E uma coisa que nós temos que vencer é o medo. Você não pode deixar ele ficar, ele é uma âncora, ele segura você. Você tem capacidade, você tem potencial, você poderia ir longe, mas a pessoa não vai, porque a pessoa tem o quê? Medo. Então o medo é muito ruim, eu preciso vencer esse inimigo perigoso, que às vezes é o que até hoje impediu. Tem pessoas que têm capacidade, têm inteligência, sabe fazer a coisa, mas não trabalha para si, prefere trabalhar de carteira assinada, porque a pessoa tem o quê? Medo de trabalhar, de empreender, de montar um negócio, de começar a vender. Por que às vezes a pessoa não sai do emprego que ela está, e às vezes ela está ganhando pouco, perto da inteligência, da capacidade, do potencial que ela tem? Ela poderia ganhar mais, poderia estar em outro trabalho, sair daquele, mas ela não sai porque ela tem o quê? Medo. O medo é uma âncora que paralisa você, e você vai ter que aprender a vencer o medo. A gente não tem que ter medo, a gente tem que aprender a vencer o medo. Vamos lá então, pessoal. O que mais? Começando aqui, tá? Todos nós, segundo o relato de Gênesis, nós fomos criados à imagem e à semelhança de quem? De Deus. Olha o versículo aqui: disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre o quê? Sobre a terra. Então quando Deus criou eu e você, Deus nos criou à imagem e semelhança dele. Nos deu poder e capacidade para dominar sobre a criação, para administrar a criação que ele colocou nas nossas mãos. Vamos seguir. Então, por que alguns conseguem tanto sucesso e outros não conseguem ir muito além? Se todos nós fomos criados à imagem e semelhança. Se todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, por que alguns conseguem sucesso e outros não conseguem sucesso? Por que alguns conseguem vencer e outros não conseguem vencer? Se todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, todo mundo tem capacidade, potencial, inteligência. Todo mundo que está comigo nessa reunião aqui é talentoso. Agora, se todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, por que alguns estão conseguindo ir além e outros não estão conseguindo? Então, percebemos que muitas pessoas não conseguem ir tão longe na vida, pois em sua maioria, além de outros fatores, essas pessoas possuem muito medo de que aquele projeto que elas desejam empreender, ele não dê certo. Por isso que a pessoa não vai para frente. A pessoa não se... pastor, às vezes a pessoa tem capacidade. Alguém, sabe que normalmente, olha aqui, pastor, presta atenção. Normalmente, as pessoas olham para ti e dizem assim: tu tem a capacidade tal. Tu tem o potencial tal. Tu poderia fazer tal coisa. Tu poderia fazer outra coisa. Só que normalmente quem é que não acredita? Nós. Alguém olha para ti e diz: tu pode isso, tu pode aquilo, tu pode ir longe, tu tem capacidade, tu administraria, tu venderia, tu faria, tu não sei o quê. Todo mundo olha e diz. Só que quem não acredita somos quem? Nós. Às vezes até os outros enxergam capacidade, até os outros enxergam potencial, até os outros enxergam que você pode, só que às vezes nós não enxergamos. Então vamos lá. O medo tem sido a causa de muitos insucessos no campo profissional. Temos o exemplo na Bíblia de um homem que conseguiu prosperar, ter uma família grande, mas que por causa do medo, ele perdeu tudo. Qual o nome desse homem? Jó. O Jó tinha tudo. Olha o que diz aqui. Ele possuía lá no seu íntimo um receio de que um dia o vento que sempre soprou ao seu favor pudesse soprar contra ele. E isto que ele receava aconteceu. Jó capítulo 3, você vai ler comigo aqui o que a Bíblia Sagrada fala. Porque isso aqui é o Jó
entendendo por que ele está passando tudo que ele passou na vida dele, e agora ele está nos explicando. Olha ele dizendo: porque aquilo que eu temia me sobreveio, e o que eu receava me aconteceu. Eu nunca estive tranquilo e nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim o que, pessoal? A perturbação. Então Jó não caiu no pecado, Jó não adulterou, Jó não roubou, Jó não matou, Jó não mentiu, mas o Jó guardou algo no coração dele. Ele guardou o medo. Ele tinha medo de ficar pobre, tinha medo de perder os filhos, tinha medo de perder a fazenda, tinha medo de perder a saúde, e tudo aquilo que ele estava sempre com medo. O medo traz preocupação. A preocupação traz ansiedade. E a ansiedade faz você ficar com a mente confusa, com pensamentos que você não controla. E tudo que ele tinha medo sobreveio sobre a vida dele. A gente tem que parar com esses medos, com esses receios. E se não der certo, se não funcionar, e se não der, o medo é uma âncora. E nós temos que vencer o medo. Olha, vejamos alguns conselhos da palavra de Deus sobre o medo. Primeiro, na parábola dos talentos, percebemos o sucesso de 2 servos que receberam do Senhor os seus talentos para administrarem. No entanto, um dos 3 servos não conseguiu alcançar o sucesso, pois o medo o impediu de negociar aquele talento, o medo de perder. Ele tinha medo de perder, porque para um Deus deu 5 talentos, para outros Deus deu quanto, pessoal? 3, e para outros Deus deu quanto? 1 talento. E ele tinha medo de perder aquele talento, ele tinha medo da prestação de contas. Leia com o pastor o texto bíblico, ó. Mas chegando-se também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas aonde não semeaste, e ajunta onde não espalhastes. E olha o que ele falou aqui: e atemorizado, eu escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: mau e negligente servo, você sabia que eu ceifo onde não semeei, ajunto onde não espalhei? Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, eu receberia o meu, com que, pessoal? Com juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai ao que tem quantos talentos, pessoal? 10 talentos. O que impediu um homem que conhecia Deus, ele conhecia a palavra, não está escrito aqui, ele diz: Senhor, eu conhecia-te, ou seja, eu te conhecia. Ou seja, ele era um homem que conhecia a palavra de Deus, era uma pessoa talentosa, mas ele não ia para frente, porque ele deixava o medo paralisar ele. A maioria das pessoas tem esse medo, o medo de perder. Então vamos lá. Pedro também nos dá o exemplo de como o medo pode fazer com que venhamos afundar na vida, além de nos levar a priorizar as circunstâncias. Você lembra do Pedro no meio da tempestade? E respondendo, Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, ele andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, o que o Pedro teve? O medo fez ele afundar. Tem gente que está indo bem na vida, tem gente que está vencendo, está prosperando, está crescendo, mas às vezes o que a pessoa deixa entrar no coração? O medo. E isso faz a pessoa afundar, faz a pessoa não vencer mais, não progredir, não ir para frente. Ele teve medo, e começando a ir para o fundo, ele clamou dizendo: Senhor, faça o que, pessoal? Salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou o Pedro e disse: homem de pouca fé, por que fizesse o quê? Duvidaste. Porque enquanto Pedro tinha certeza, ele estava andando sobre as águas. Quando ele deixou o medo entrar, ele começou a afundar. Deus nos alerta dizendo para não termos medo na hora da batalha. Olha o que diz Deuteronômio capítulo 20. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos, e vires cavalos, carros, um povo maior em número do que tu, deles não terás temor, pois o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. E será que quando vos achegares a peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo e dir-lhe-á: ouvi, ó Israel, hoje vos achegais a peleja contra os vossos inimigos. Não se amoleça o vosso coração, não temais nem tremais, nem vos aterrorizeis diante deles, pois o Senhor vosso Deus é o que vai convosco a pelejar contra os vossos inimigos para salvar-vos. Então Deus já avisava o povo lá naquela época, que se eu entrar na batalha com medo, eu já entrei para perder. Irmão, quando você for fazer alguma coisa, não faça para ver se vai dar certo. A gente tem que fazer para dar certo. Porque se eu entro com medo, eu já entrei para perder. Eu já entrei para ser derrotado. E é isso que vai acontecer.
Eu não entro para ver se vai dar certo. Eu tenho que entrar porque eu vou fazer com Deus, eu vou fazer dar certo. Eu não entrei para ver se vai funcionar, para ver se vai dar, então nem começa. Se tu vai começar para ver se vai dar certo, para ver se vai andar, para ver se vai funcionar, e já tem o plano B, que se não funcionar eu já faço isso, já faço aquilo, não vai dar certo. Porque eu já estou entrando com medo, com receio de que possa dar errado. Eu tenho que entrar com certeza de que Deus é comigo, de que aquilo lá vai dar certo e eu vou vencer. A lei da guerra proibia que o homem com medo fosse à guerra para que ele não contaminasse os outros com seu temor. Olha o Deuteronômio: por fim os anciões acrescentarão: alguém está com medo e não tem coragem? Volte ele para sua casa, para que os seus irmãos israelitas também não fiquem como pessoal desanimados. Porque quando tem uma pessoa no meio desanimada, negativa, uma pessoa no meio murmuradora, reclamona e começa a reclamar, normalmente ela começa a passar aquilo ali para quem? Para os outros. Deixa uma laranja podre numa caixa com laranjas boas, o que vai acontecer? Ela vai estragar o resto. Então às vezes se eu estou negativo, eu vou começar a passar isso. Se eu tenho alguém na família, alguém naquele negócio, ele começa a passar para os outros o sentimento, o espírito que está nele. Eu coloquei aqui, o que o medo faz? O medo sufoca o meu potencial, ele me leva à timidez e também ele me leva a tomar atitudes descontroladas que nós começamos a tomar por causa do medo. Então, o que mais? Sempre que você sentir que o medo ou o receio de algo está tomando conta do seu coração, ore a Deus, pois Ele pode te socorrer nesse momento. Naum, leia comigo: o Senhor é bom e Ele serve de fortaleza quando, pessoal? No dia da angústia. E Ele conhece os que confiam em quem? Então o dia que eu estou ficando com medo, receoso, estou ficando preocupado, estou ficando desesperado, os pensamentos, chega diante de Deus. Olha de novo Naum: o Senhor é bom e Ele serve de fortaleza. Quando é que Ele é fortaleza? No dia quando? Da angústia. E Ele conhece os que confiam nele. Então, procure ajuda, pois o medo é uma porta aberta para o diabo, pois ele toma conta dos seus pensamentos, te faz imaginar coisas horríveis. E segundo Provérbios, o que imaginamos pode se tornar realidade. Provérbios 23 está aqui, ó: porque como imaginou no seu coração, assim é ele. Então a Bíblia diz: eu começo a imaginar, eu estou chamando aquilo à existência, eu estou colocando fé naquilo que não é bom. O que eu posso fazer para me livrar do medo? Se eu ando com pensamentos ruins, pastor, está vindo medo, uma angústia, o que eu faço? Primeiro, a única maneira de se livrar do medo é ir se envolvendo com Deus, pois Deus é amor, e quanto mais perto dele, mais recebemos do amor que ele tem para nos dar, e nos esvaziamos do quê? Do medo, porque Deus é fé, Deus é coragem. Quanto mais perto de Deus, mais eu vou vencer o medo. 1 João diz, ó: no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o quê? O medo. Porque o temor tem consigo a pena, e o que teme, o que tem medo, ele não é perfeito em amor. Quanto mais perto de Deus eu chegar, mais eu vou vencer. Por fim, lute contra esse sentimento atormentador. Não aceite que haja lugar na sua vida para o medo. Use o poder que Jesus lhe deu e repreenda essa ação maligna. Quando, pessoal? Agora. Tem que mandar embora o pensamento, tudo que não é de Deus. Vamos ficar de pé. Olá para você que acabou de assistir esse vídeo no meu canal. Deixa o seu like no vídeo para que o YouTube possa encaminhar esse vídeo para outras pessoas assistirem. Se você não é inscrito, eu peço que você vá lá e se inscreva no canal, ative o sininho para que você receba todas as notificações e possa estar recebendo grandes mensagens que vão abençoar a sua vida. Gostou do vídeo? Compartilhe ele com alguém que precisa para que possa ser abençoado. Um abraço.